Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na terceira série, A Porta de Jerusalém. Estamos falando sobre as 12 portas de Jerusalém, atrelando assim as portas da nossa alma. Então, em Jerusalém existem as 12 portas que nós estamos baseando aqui no livro do Rodovalho, o livro com o título As Portas da Alma. E nós estamos agora vou estar falando para vocês sobre a Porta Velha, que seria a terceira série aqui. Quem não assistiu as primeiras séries, o primeiro nós falamos sobre a Porta das Ovelhas, o primeiro eu falei para vocês sobre a Porta dos Peixes, o segundo, e o terceiro agora sobre as Portas Velhas, a Porta Velha. Então, para quem não está acompanhando, acompanhe, olhe os vídeos anteriores, que é fantástico essa série sobre as portas de Jerusalém. Então, cada porta existe um significado nas nossas vidas. Vou estar falando aqui para vocês, pessoal. Então, a porta velha, o que significa a porta velha? Ali, ó, é reconhecer, é honrar os nossos antecessores. Nós podemos conectar as nossas vidas e participar ali das vitórias alcançadas por Ele. Como nós podemos fazer isso? Pelo legado que eles nos deram através assim da Bíblia e através das pessoas ali, dos nossos familiares, das pessoas que nós guardamos como pessoas que foram importantes e marcaram ali uma época ou uma história em nossas vidas. No livro de Neemias, baseado aqui no livro de Neemias, capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó: a porta velha repararão na Joadá, o nome Joadá, filho de Bazeia, e Messulão, filho de Bezodias. Esses emandearam e levantaram as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Então aqui fala de portas e fala sobre pessoas que estiveram ali e que levantaram as suas portas, né, que edificaram algo, que foram marcantes na vida das pessoas ali no livro de Neemias. E ele volta a falar assim que a importância da porta velha seria para que fosse dedicado ali uma restauração. Então, quantos desse vídeo que estão assistindo que necessita de uma restauração? Essa porta está ligada ali ao povo da fé. A fé, lá em Hebreus 11, no capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção dos fatos para ter. Então, o povo liga a fé a um povo que lutou, um povo que reconstruiu e traçou um caminho de vitória. A lembrança das nossas vidas de pessoas que já passaram e de pessoas que venceram também. A Bíblia nos ensina a honrar e reconhecer as gerações que passaram por essas vidas, por essa vida. Vencer é um ato de vitória, clamar é renunciar. Quando nós vencemos, nós temos que renunciar. Então a renúncia é nós pagarmos o preço, é nós morrermos para o nosso passado, para vivermos em novidade de vida e colocar ali uma transformações de gerações das nossas vidas. E o manto e o bastão que foi nos passado nos traz a vitória. E o manto que nos foi dado ali também, que nós chegamos ali e que nós podemos passar ali também para outras gerações. Então a Bíblia representa a porta velha, que diz que nós olharmos para trás e dizer tudo o que nos traz a vitória, para nós conquistarmos as mesmas conquistas que tiveram as pessoas que passaram por essa terra, que nós venhamos também herdar e conquistar e olhar, se eles conquistaram, nós também poderemos conquistar. A história nos liga a vencedores. Nós devemos apropriar-nos dos mantos e acumular aquilo
que foi bom para as pessoas e trazer para nossas vidas como homens e pessoas que passaram aqui nesta terra, através das Escrituras. Através das nossas Escrituras, nós adquirimos conhecimento e nós podemos olhar para as pessoas que passaram aqui e podemos copiar o mesmo e fazer com que as nossas vidas sejam traçadas como vitórias. Existem lutas, existem perseguições, mas as vitórias sempre serão coisas que estarão sobre as nossas vidas. Então, a unção, o princípio, a posição que as pessoas passaram, nós devemos olhar para elas e também que nós possamos vencer em nossas vidas. Abraão, ele creu de maneira tal que também nós podemos crer. Davi, ele venceu a batalha, então nós também possamos olhar para eles e possamos vencer as nossas batalhas. Então todas as vitórias que foram alcançadas decorrente da vida que eles estiveram, nós também podemos ver e acumular e ter disposição para que hoje nós venhamos também alcançar. Então as portas, só Deus ele pode abrir as portas das nossas vidas. Então existem portas, se existir algum tipo de porta fechada em nossas vidas, Deus ele quer abrir essas portas sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos esse princípio e honrar aquilo que Deus tem preparado para nós, nós iremos alcançar. Então o propósito da igreja como um todo é trazer a existência através da oração, a intercessória também, e trazer a vitória. Nós devemos lutar através da oração e intercessão para alcançarmos tudo aquilo que a Bíblia quer que nós alcancemos. Na Bíblia existem várias promessas, e essas promessas que existem na vida, dentro das pessoas que estiveram ali na Bíblia, nós devemos alcançar hoje de maneira tal, através da oração, olhando assim para as portas velhas, a porta velha que representa as pessoas que viveram e passaram e tiveram vitória na Bíblia, tanto na Bíblia como pessoas que passaram aqui nessa terra. Então a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. Então Deus ele tem portas abertas. Então Ele quer que nós conquistemos lugares altos e que nós venhamos ter uma conexão com Ele e trazer vitória através de Jesus Cristo. E quando nós observamos essa porta no Velho Testamento, nós vemos a conquista que tiveram em 1 e 2 Reis, repete em 1 e 2 Crônicas também. Por quê? Porque o povo de Judá foi levado, aprisionado para a Babilônia e ficou ali durante 70 anos. E nós vemos também que eles ficaram cativos. E quando voltaram à autoestima, quando eles estavam feridos, havia confusão, havia falta de conhecimentos com eles ali. Havia o reconhecimento do povo que eram, pois a nação se desfez da escravidão. Então eles voltaram à referência. E assim Esdras refere-se também que toda essa história explica que eram a sua origem história que chegaram em Jerusalém. Esse povo passou a entender que o proceder que herdou as características do povo e houve vitória, e também era o povo para vencer ali também. O objetivo ali da porta velha é conectar, a nos conectar e trazer vitória sobre as nossas vidas das pessoas que estiveram ali no passado. E nós devemos honrar e proceder e lutar e vencer e conectar essa história também e trazermos para nós e tivermos honras futuras. Em Mateus capítulo 10, versículo 41, fala que quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá um galardão como justo. Qual qualidade nós queremos que nós recebamos ou representamos? Então que nós venhamos honrar e proceder e receber que o manto que pode nos dar em nossas vidas e que nós venhamos ter acesso a essa chave, ter acesso a essa liberdade e esse caminho que o Senhor quer que nós andamos. Em Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 até o versículo 16, diz assim: E vi os céus abertos, e eis que o cavalo branco,
que estava passando sobre ele. Chama-se fiel, verdadeiro e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome dele, a qual se chama, é Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles as regerará com uma vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E o manto, e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então esse verso fala o termo da história da humanidade. O que nos chama a atenção é um pequeno trecho, é que Jesus recebe um trecho diferentes e seguidos. Isso significa que Deus está premiando, está reconhecendo e está promovendo Jesus Cristo. Então o acesso da porta velha é a história que nos refere, como nós não devemos conseguir colocar quando isso que nós alcançamos, também, como Jesus alcançou, nós iremos alcançar. Jesus, ele foi honrado 4 vezes apenas nesse trecho. Ele foi cumprido a missão pelo Pai. A missão foi cumprida, foi honrada. Jesus, ele foi reconhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a honra é o máximo de fidelidade e verdade. Ali o Deus lhe abre os caminhos e reconhece e promove, e nos promove, levando a essa posição. Ali como Jesus, ele teve essa posição de rei, tudo deve começar, a dominação é característica como Deus fiel e verdadeiro. Então, o cumprimento e a fidelidade volta atrás de uma aliança que firme. Jesus é o modelo perfeito para as nossas vidas. E nós esperamos e confiamos nele e desenvolvemos um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E Deus, através de Jesus, ele quer nos trazer essa vitória para que nós alcancemos. Jesus, ele nos trilha os caminhos e ele nos deixa uma porta aberta para as nossas vidas. E ele ensina desde o princípio. Deus, ele é um Deus que sempre irá honrar as pessoas. Então a honra tem um significado através de Jesus. Jesus, ele trouxe isso e Deus nos dá através dele mesmo, porque é de maneira de honrar, de fazer com que nós alcancemos tudo aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas. Então, uma honra é nós fazermos com que Jesus Cristo é um mediador entre Deus e o Pai, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele tem uma representação para as nossas vidas quando nós pedimos em nome de Jesus determinada situação ou causa para que nós alcancemos. Em Apocalipse 3,12 diz: e quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome. Jesus está dizendo que ele irá registrar o nosso nome como vencedor, e naquele que percorrer o caminho que ele traçou, ele cumprirá a missão que ele nos deu. Então Apocalipse 3,5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos anjos.
Então o Senhor promete confessar os nossos nomes diante do Pai e diante dos homens. O Senhor, Ele quer colocar em nossas vidas no livro da vida. E nós, de maneira tal que nós venhamos ter uma representação sobre isso. Deus, Ele honra de tal maneira que dele nos irá fazer com que nós estaremos junto a Ele. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que vencer darei a comer maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Nos céus nós teremos um novo nome, e só quem, como uma pedra branca, o Senhor vai nos dar. E essa pedra branca nós teremos um novo nome, e só irá reconhecer aquele que será chamado e aquele que entrar nesta porta. O Senhor, Ele quer nos revelar o secreto, Ele quer nos honrar publicamente aqui na terra e dar-nos acesso íntimo da presença dEle. E essa honra é quando nós chegamos na sua intimidade, Ele irá abrir aquilo que está em secreto. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4, reconheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus, os que sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis a que os homens não é lícito falar. Isso é a experiência que Paulo teve com Cristo, que foi arrebatado ao terceiro céu, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 2 a 4. Deus, Ele honrou Paulo de maneira tal que ele teve uma intimidade, um acesso de uma presença profunda ali com Deus. O Antigo Testamento fala sobre o Elohim, que é Deus exemplo, que está com Ezequiel, Daniel, Israel, Samuel, Miguel, etc. Todos eles trazem o nome de Deus em seu nome, um sinal de honra. Deus está dando a eles o direito do seu próprio nome, esse nome. Mas existe uma honra maior, que está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 15. Deus disse mais a Moisés: assim darás aos filhos de Israel: o Senhor Deus vosso Pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. É o nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Então o Senhor representa Abraão, Isaque e Jacó. Nós vimos agora o Deus carregando homens sobre si. Deus carrega o nome, a maior honra que nós podemos ter. Abraão é que entra pela porta velha, hoje, nas nossas vidas. Então a representação de Abraão para as nossas vidas é muito importante, até ser traçado ali a vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo para as nossas vidas. Então, esse foi o terceiro episódio. Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho de todas as notificações e sempre quando houver vídeos novos, vocês serão lembrados pelo mesmo. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas para que tenha a vida eterna.